Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Pablo Spire, Samidana, Rodrigo Constantino, Cris Arcangeli, João Kepler e os melhores professores do mercado estão te esperando para te ensinar. Aproveite a Black da New. E quando se fala descentralização de poder, fala-se também em decisões colegiadas e não monocráticas do Poder Judiciário, descentralizando entre os juízes o poder de decisão e julgamento. Mas vamos prosseguir porque hoje parece que os temas estão... E tem ainda no final, pessoal, tem Neymar, hein? Tá chegando o Neymar, vamos entrar em futebol, política, tá entrando o Neymar. Você gosta do Neymar, você não gosta do Neymar? Não é agora, vamos entrar daqui a pouco. Só para segurar a audiência aqui, porque vai ter pancadas e flores para o nosso Neymar. Bom, não é novidade, agora é outro assunto. Não é novidade que a relação de Lula com os evangélicos sempre foi, digamos, um pouco conturbada. No episódio mais recente desses atritos, o presidente eleito ameaçou culpar as igrejas evangélicas pelas mortes na pandemia, caso elas se recusem a apoiar as campanhas de vacinação do novo governo. Em reunião com a equipe de saúde da transição de governo, o petista disse que vai procurar lideranças evangélicas para questionar ou ameaçar. Abre aspas, qual é o comportamento de vocês nessa questão da vacina? Ou nós vamos responsabilizar vocês pelas mortes das pessoas? Ô, louco, nós estamos falando, Geisiane, nós temos aqui no Brasil quase metade do país de pessoas que professam a sua fé na igreja evangélica, das mais diferentes denominações. As igrejas evangélicas prestam um serviço social relevantíssimo. Funcionam 24 horas por dia, têm capilaridade, chegam onde o Estado não alcança, não pedem RG nem folha de antecedentes para quem está frequentando e durante a pandemia receberam muitas pessoas com os pulsos cortados, o que aumentou muito a depressão e muitos índices de suicídio. E igrejas evangélicas, tem várias igrejas, vários líderes, diferentes posições. É correto fazer uma visão discriminatória e generalista como essa, colocando as igrejas evangélicas como responsáveis pelas mortes da pandemia? Geisiane. O curioso desse caso é que até pouquíssimo tempo atrás o Lula era cristão. E aí ele já mudou, ele não é mais cristão, uma coisa que eu sou católica apostólica romana, e assim como a igreja evangélica, a igreja católica apostólica romana é uma também que tem uma das maiores frentes sociais, e nós avisamos. O Lula, ele comunga de uma base filosófica que é anticristã e na primeira oportunidade ele vai sim perseguir todos os cristãos, sejam eles protestantes, sejam eles ortodoxos, sejam eles católicos, apostólicos romanos, não interessa. Para ele, se é cristão, ele vai sim perseguir, porque para essas pessoas nós somos as pessoas que oprimem, que fomentam patriarcados, machismos e uma série de outras coisas que eles chamam de opressão. E é importante também falar dessa confusão da vacina, né? De colocar essa pecha de que porque é cristão, ele é necessariamente contra a vacina. Quem são essas pessoas que são contra essas vacinas? Quais são as vacinas que vocês estão debatendo e falando? Nada para isso, nada para o Lula e para toda a sua corja importa. O que importa é perseguir cristão e fazer ali o que a base filosófica dele manda, né? Deise, o que você está achando aí disso? Como é que está essa relação Lula com as igrejas, essa ameaça aí, ou pelo menos uma ameaça velada, o que você está achando? Eu nem acho que é uma ameaça velada, né? O Lula está demonstrando que toda crítica e todo receio que a igreja evangélica tinha com ele agora está se demonstrando válido, né? A gente sabe desse problema histórico do Lula com as igrejas, né? Na eleição do Collor, surgiu um boato muito forte de que ele fecharia as igrejas evangélicas todas as vezes que ele tentou a eleição. Isso foi um problema. Agora, culpar um setor da sociedade que tem um papel fundamental, chega em locais onde o Estado não chega, onde o Estado às vezes chega e não consegue fazer o papel, é irresponsável, né? Não é nenhuma ameaça velada, ele está deixando muito claro que ele vai culpabilizar essa parte da sociedade. E assim, aí vem próxima eleição, a igreja evangélica reage contra e ele acha que, coitadinhos, estão me perseguindo. Não estão perseguindo, né? Culpabilizar um setor da sociedade que faz um trabalho que, inclusive, o governo dele deveria ter feito e não fez, é irresponsável. Diogo da Luz. Olha, a relação do Lula com líderes religiosos, para mim, é
problema deles. O que fica claro e muito triste nessa história é essa discussão sobre vacina ser tão politizada. Veja a consequência que a gente está tendo disso. Agora começa a dizer a culpa é da igreja, não é desta igreja, é da outra igreja. O fato é que estão estimulando brasileiros a tomarem menos vacina. Eu sou pela plena liberdade de escolha das pessoas e sempre foi assim aqui no Brasil, exceto quando houve a revolta das vacinas 100 anos atrás, porque tentaram impor. Impor não funciona. Mas trazer isso para uma discussão política é o fim do mundo. A gente está vendo agora a vacinação contra a poliomielite. Tão segura como ela, é difícil imaginar outra. E tão importante como ela, pela consequência que traz. E os índices de aceitação à vacina despencaram no Brasil. De novo, só se a gente voltar a bom senso e ele que discuta com o líder religioso o que ele quiser, mas não traga esse assunto para a política. Fernando Holliday. O uso do termo responsabilização no discurso do Lula é um ensaio ao seu discurso de fechar igrejas. Ao longo das eleições, insistiram de que Bolsonaro estava usando de fake news ao dizer que Lula ia fechar igrejas. O TSE proibiu Bolsonaro de dizer isso durante a campanha, mas é isso que acontece nos países da América Latina quando esses sujeitos autoritários assumem o poder. Eles buscam justificativas. O que quer dizer responsabilizar? Ora, se as igrejas, no discurso do Lula, né, estão desestimulando as pessoas a se vacinarem e são foco de contaminação, o que eu faço com elas? Eu fecho. É isso que o Lula está dizendo, gente. É a tentativa de testar um discurso. E aí ele vai dizer o seguinte: não, mas eu não estou fechando porque eu sou contra a liberdade religiosa. Eu não estou fechando porque eu sou contra as igrejas evangélicas. Eu não estou fechando porque eles não me apoiaram nas eleições. Eu estou fechando porque são um foco de contaminação. Quando, na verdade, as igrejas evangélicas e as igrejas, de uma forma geral, são um sustentáculo desse país em diversas áreas onde o Estado não consegue chegar. Inclusive na área social, inclusive na área educacional. Muitas crianças passam a ser educadas e têm diversos cursos que se complementam à sua escola graças à igreja, onde aprendem música, onde aprendem a tocar, onde aprendem inclusive outras profissões. Pessoas que não têm o que comer são beneficiadas por ações sociais dessas igrejas. Durante anos e durante décadas, eu diria até, isso acontece no nosso país, mas para o Lula isso não importa. Interessa a ele, nesse momento, encontrar uma justificativa para fazer o seu ataque às liberdades religiosas. E é por isso que é importante a oposição ficar atenta desde já no governo de transição para saber o que eles estão planejando para fazer daqui a alguns meses. Olha, eu não sei se o presidente eleito Lula teve a intenção ou não de dizer que iria fechar igrejas ou responsabilizar igrejas, não sei em que contexto isso foi dito. Mas eu, no começo da minha carreira, eu fui promotor no 4º Tribunal do Júri, pega toda a região da Zona Leste, muita violência. Uma época, em 1988, em que nós tínhamos aproximadamente 40 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, que a situação ainda é grave, nós estamos com 7 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes, por exemplo, no estado de São Paulo. E ali a história trágica era sempre a mesma. Entre sexta-feira à noite e domingo de manhã, jovens morrendo em brigas, disputas de tráfico de drogas, briga entre grupos de quadrilhas rivais, homicídios, enfim. E com a subida das igrejas, os jovens começaram, alguns deles, a deixar as drogas, a deixar a violência. Eu fui uma vez numa comunidade, uma favela, uma região muito perigosa, e fui até uma igreja dentro desta comunidade, desta favela. E ali tinha mais de 200 jovens adorando a Deus, independente da sua religião, mas naquele caso adorando a Deus, em paz, em harmonia. As igrejas, independentemente do país ser laico ou não,